maio deste ano, com apoio de todas as bancadas dessa casa, nós entramos com um pedido de comissão parlamentar de inquérito com um objeto muito próprio para ser investigado justamente aquilo que mais inquieta o nosso coração neste momento, que é a exposição das crianças e adolescentes a conteúdos digitais não apenas sensíveis, mas que promovem violências contra elas, violências sexuais, abusos, mas também a busca por automutilação e tantos outros crimes que estão sendo praticados contra a infância na internet. A iniciativa, deputada Maria do Rosário, de instaurar uma CPI para apurar os crimes contra crianças e adolescentes no ambiente digital, ela é muito válida, essa iniciativa. Primeiro porque esse hoje é um ambiente em que praticamente todas as famílias brasileiras estão inseridas. Hoje é uma realidade da nossa vida você participar desse ambiente digital. No último final de semana, como milhões de brasileiros, eu assisti a um vídeo que me deixou sem palavras. Um vídeo que expôs de forma crua e dolorosa uma ferida aberta no Brasil, a adultização das nossas crianças. Crianças expostas a conteúdos eróticos, crianças usadas, crianças abusadas. Eu sou pai de 2 crianças. E ao ver aquelas imagens, a minha primeira reação não foi política, foi humana. Foi de um pai que se pergunta: que mundo estamos entregando para os nossos filhos? Existem matérias que são urgentes e existem matérias que são mais do que urgentes. Elas são inadiáveis. Elas são incontornáveis. Elas são obrigações morais de qualquer civilização que se pretenda digna desse nome. Proteger a infância não é um favor, é um dever. É um dever que antecede partidos, ideologias, disputas. É um dever que antecede a própria política. Se nós, como sociedade, não formos capazes de garantir que cada criança viva cada fase da vida com dignidade e respeito, para que serve a Câmara dos Deputados? Para que serve o Congresso Nacional? Por isso, anuncio aqui que a Câmara criará, ainda esta semana, um grupo de trabalho com a participação de parlamentares e também especialistas de fora desta casa, que poderão contribuir num prazo exíguo, quem sabe de até 30 dias, em uma proposta para apresentar uma proposta que possa trazer o mais avançado e efetivo projeto de lei para proteger as nossas crianças. Na próxima quarta-feira, nós iremos realizar uma comissão geral no plenário desta casa. Nesse final de semana foi divulgado um documentário de 50 minutos de um youtuber chamado Felca, o apelido dele é um youtuber do humor. E ele fez esse documentário de 50 minutos através de um caso específico de um Instagramer, né, um influenciador aí dessas redes que tratam de vídeos curtos, que explora a imagem de crianças, né, principalmente meninas menores de idade, de forma muito sexualizada. Né, inclusive com consequências muito severas na vida pessoal dessa garotada, né, porque são várias meninas aí. São crianças expostas ao álcool, drogas, sexo, enfim. E o documentário viralizou nesse final de semana de uma forma assim, muito espontânea, inclusive, porque sequer foi monetizado no YouTube. Isso tomou conta das redes e do debate público de tal forma que o Hugo Mota agora, por volta de 17h50, se manifestou no Congresso falando justamente sobre esse debate e utilizando o debate sobre adultização, que é esse termo, né, de tornar mais precoces esses fenômenos da infância, como um marco para finalmente unir direita e esquerda. É claro que teve esse episódio que você relata, o vídeo desse youtuber do Felca, né? A coisa viralizou, chocou muito as famílias. Mas antes disso mesmo, as famílias já pediam, né, providências. E vocês se lembram, todos nós nos lembramos, era disso que falava a Janja naquela reunião com o presidente da China, Xi Jinping, que deu a polêmica toda. Né? Claro que ela se referia ao fato de o TikTok, que é chinês, também permitir a circulação desses conteúdos, vídeos e outros conteúdos que levam a essa adultização das crianças ou a mesmo risco para a vida das crianças e tudo mais. E, no entanto, foi aquele auê todo, né? Porque assim, era a Janja, ela não podia falar, ela não tem mandato, era o presidente que podia falar e tal, em suma. Mas esse tema está quicando aí há algum tempo, né? Algumas semanas se tem preocupação com esse tema. Agora, o Hugo Mota, ele pegou esse tema, a meu ver, ele pegou esse tema para, em suma, fazer uma pauta própria, né?
que ele ia enfrentar hoje no Colégio de Líderes, ele ia enfrentar o seguinte dilema, né? Os governistas, o PT e partidos de esquerda que apoiam o governo, querendo que fosse pautada para votação hoje ou amanhã, os dias que eles votam, terça e quarta, né? O projeto, a lei de medida provisória, não, é emenda, né? Que isenta as pessoas, isentam de imposto de renda quem ganha até 5 mil e reduz o imposto de renda retido na fonte para quem ganha até 7.200. E do outro lado, a gente tinha os bolsonaristas, não só agora a extrema-direita do PL, mas eles em aliança com a União Brasil, com o PP, com o Novo, né? Eles querendo votar a pauta da impunidade, a mudança do foro especial do Supremo para deputados, retirar parlamentares do julgamento exclusivo pelo Supremo. Não que eu estou tirando a importância dessa pauta, ela é importante, sim, mas ele conseguiu driblar, tipo assim, não dou razão nem aos governistas, nem à oposição. Eu imponho a minha pauta. Só para contextualizar aqui, para quem está um pouco por fora desse documentário, ele foi lançado no final de semana e, imediatamente, quem tentou surfar na onda dele foi o Nicolas Ferreira. Assim, uma parte da extrema-direita tentou embarcar na onda de popularidade do documentário, inclusive reciclando aquela história da Ilha do Marajó, que eu acho que todo mundo lembra, né, que inclusive rendeu uma série de processos contra a Damares Alves, que foi quem mais espalhou mentiras sobre aquele mentirada, fato. Né? Absurdo. A extrema-direita é defensora das big techs, e, ao mesmo tempo, tenta navegar nessa onda moralizante, não é, do documentário sobre a adultização. Então, ela fica numa situação incômoda, a extrema-direita, porque ela quer libero geral e, ao mesmo tempo, ela quer ser representante de um conservadorismo moral. Mário, só para te lembrar, desse comentário que você está falando, cai direitinho lembrar do Trump e o que está ocorrendo com ele lá nos Estados Unidos por conta, né, das relações com menores de idade. O Supremo Tribunal Federal, tão criticado e perseguido, ser também aquele órgão que recentemente regulou justamente essa questão, partiu para regular justamente a questão de responsabilização dos casos de pornografia infantil, não é? Juntamente, é claro, não é? Com a apologia a golpes de Estado, com o racismo, a violência. Durante uma entrevista na Band News, né, o presidente Lula afirmou que amanhã será finalizado e enviado ao Congresso o texto da proposta de regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Segundo o Lula, a medida é essencial para proteger crianças e adolescentes. Ou seja, é um tema que o presidente Lula e a Janja já estavam discutindo, inclusive com o presidente da China. Esse assunto ele pode ser uma espécie de tábua de salvação, de salvação para o Mota, né, para a alforria dele em relação a essa circunstância que ele está enfrentando. Tem um projeto já que foi aprovado no Senado Federal e está por tramitar na Câmara, que é chamado ECA Digital, Estatuto da Criança e Adolescente Digital. O número do projeto, eu não recordo aqui, se é 2628, é um número parecido com a ação penal da trama golpista. E ele já é um projeto muito bom, um projeto que dá conta, né, desta situação, um caráter muito protetivo e restritivo da exploração da imagem de crianças nas redes, uma série de disciplinamentos importantes. Bom, agora uma possibilidade que surge ao governo retomar, né, com força a regulamentação das big techs, plataformas e mídias digitais.